Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrirei meus lábios em tristes assuntos para sufragar aos fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós os pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Quem de nós não tem em seu coração a lembrança de pessoas que já se foram, que fizeram parte de nossas vidas, por vezes até nos impulsionando positivamente, ou talvez que tenham nos impactado com memórias desagradáveis. Mas uma coisa é certa, a morte é sempre marcante. É a única certeza que temos, uma vez que o tempo de todos aqui na Terra um dia chegará ao fim. A manifestação, digamos assim, a expressão de ensinamento da Igreja mais recente a respeito do purgatório é a encíclica do Papa Bento XVI, Spe Salvi, onde justamente o Papa Bento XVI diz que o purgatório é uma grande esperança. Porque é evidente, nós temos aquelas pessoas que são más, que miseravelmente são condenadas ao inferno, e aquelas pessoas que são de uma bondade divina, que vivem já aqui na vida de uma forma fantástica, um amor que a gente vê claramente que não é um amor meramente humano. Você vê a vida dos santos, você fica chocado, você fica assim, tocado diretamente por ver aquelas vidas e aquelas pessoas amarem a Deus e Deus nos irmãos da forma extraordinária como os santos amam. Você diz assim, poxa vida, isso aqui não é humano, isso aqui até se eu não tivesse fé católica, eu diria que isso aqui é impossível. Mas nós sabemos que é possível e de fato acontece, porque a santidade é exatamente isso. Todo santo pode, no fundo, dizer, vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Essa frase de São Paulo descreve a santidade, de tal forma que o santo olha para dentro de si e vê um amor dentro dele, que não vem dele, vem de outro lugar. Uma transformação interior. Meu irmão descobriu que ele tinha câncer no início de 2022. Na verdade, ele começou com umas dores, tudo, e suspeitava que fosse algum problema na parte gástrica, né? Mas, na verdade, depois de 10 dias internado, só piorando tudo, foi descobrir que existia uma massa ali no duodeno, onde ele precisou correr para quanto tempo para poder ser tratado. Na verdade, ele tinha um linfoma, né, não Hodgkin, já no estágio 4, quando descobriu. Então, ele estava com esse nódulo grande ali no duodeno, mas também já tinha sinais em outras áreas do corpo. Meu irmão é Samuel Tobias. Eu tive a graça de ter ele na minha vida até os 16, 17 anos. Eu nunca vi o meu irmão reclamar, se abalar diante da situação. Lógico, quando ele descobriu que ele tinha um tumor, ele teve aquele primeiro impacto. E aí a minha mãe chegou para ele e falou assim, olha, nós confiamos em Deus e a última palavra é dele. E o meu irmão sempre se destacou muito pela educação. Ele poderia estar o mais debilitado possível, que ele agradecia as pessoas, ele abençoava. O Samuel ficou uma semana, se eu não me engano, no hospital de Taubaté, para poder identificar qual que era o câncer e tudo, e poder iniciar o tratamento. Ali ele já parou de comer porque foi fechando o intestino, tudo, o estômago, e ele não conseguia se alimentar, não conseguia nem passar a sonda para ele se alimentar. E aí ele foi transferido para o hospital especializado em câncer infantil em São José, que é o GAC. Quando ele chegou lá, os médicos ficaram muito assustados com o estado que ele já estava, porque ele já estava muito magro, ele estava amarelo porque o tumor estava pressionando o fígado dele, e nisso estava expelindo bilirrubina, que deixa amarelo, né?
Aí os médicos ficaram muito alvoroçados, né? O que ia fazer, como que ia fazer, tudo. Precisa colocar o acesso para fazer medicação, tudo. Como que eles poderiam acelerar o processo para tentar tratar o mais rápido possível ele. E aí, no meio daquele alvoroço todo, ele chamou e falou assim: o senhor que é o médico responsável? Aí o médico falou que sim. Aí ele virou e falou: Deus abençoe as mãos do senhor, a sua equipe. Naquele momento pairou um silêncio com a equipe médica. E ali eles decidiram o que ia fazer. Então ele já recebeu uma dose de químio porque eles já suspeitavam qual era pela experiência deles, qual que era o tipo de câncer, tudo, né, para tentar recuperar, para iniciar o tratamento, que depois a gente vai descobrir que era um tratamento de alto risco, por conta da complexidade que já estava o caso dele. Isso foi tudo muito rápido. Meu irmão, ele sempre cuidou da saúde. Ele tinha acabado de fazer vários exames e não tinha dado nada, né? E ele queria ser militar, ele estava estudando para fazer o concurso, para entrar na escola militar, tudo. Sempre foi um aluno muito dedicado. E do nada veio isso para revirar toda a nossa vida. Um dos momentos assim, que ele estava bem debilitado, de dor, tudo, a minha mãe perguntou para ele como que ele estava, o que ele estava sentindo. E aí ele falava assim para minha mãe que ele não pedia para Deus tirar a dor dele, que essa era a cruz dele e que ele oferecia todo esse sofrimento para as almas do purgatório. Ele ofertava esse sofrimento para a salvação das almas que estavam no purgatório. A única coisa que ele pedia é que aliviasse um pouco, porque estava bem difícil. E foi assim essa caminhada dele. Sempre confiando, sempre dando força. E muitas vezes a gente não entendia, porque era pra gente dar força para ele. Era pra gente ser suporte, pra gente, né, mostrar para ele que nós estávamos firmes crendo, né? E foi o que eu tentei fazer até o final. Até o último dia dele de vida, eu acreditava que, por pior que ficasse, Deus ia agir na vida dele. Deus ia dar um milagre. Deus deu. Pode ser difícil de compreender, difícil de né, aceitar. Mas uma coisa que eu falo é que a gente aprende a respeitar a vontade de Deus, né? E acolher, entendendo que Ele sabe o que é melhor sempre. Muitas vezes a gente precisa ter a certeza de que Deus está olhando para a gente, independente da resposta. E que a nossa vida, ela é transformadora de vidas. Não só para quem está aqui, né? Mas como Ele mesmo deu esse exemplo de ofertar o seu sofrimento para as almas sofredoras do purgatório, as nossas ações, o nosso confiar, o nosso entregar, faz a diferença naqueles que ainda contam com as nossas orações, ainda contam com a nossa intercessão e com os nossos exercícios espirituais. Muitas vezes a gente acha que dá tempo de ainda amadurecer mais na fé, pensar, eu tenho um caminho pela frente, mas a gente não sabe quando que vai se findar a nossa vida, né, aqui na Terra. Ele mostrou que o tempo é breve e que eu preciso mudar hoje, eu preciso acreditar hoje, eu preciso confiar hoje, né, e não deixar que a nossa fraqueza humana seja motivo de queda, motivo de fraqueza, ou até mesmo motivo de nós virarmos as costas para Deus. Que aqui nós estamos num processo, mas o nosso destino é algo muito maior que não está no nosso entendimento, mas a nossa fé nos aproxima desse fato concreto, que é a eternidade. A grande questão da morte está para além do fechar de olhos. Pode ser uma eternidade de união com Deus ou de uma completa separação daquele que mais nos amou ao ponto de entregar o seu próprio Filho para a nossa salvação. Aqueles que morrem na graça e na amizade com Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu.
Mas entre as pessoas que são más e condenadas ao inferno, que são inimigas de Deus porque vivem em pecado mortal, e as pessoas dessa extrema bondade dos santos, existe essa miséria medíocre, que infelizmente ainda somos nós, que não alcançamos a santidade. Portanto, quem está no purgatório não está correndo riscos. Quem está no purgatório não está numa situação indecisa. Quem está no purgatório já está salvo para sempre. Porque no purgatório só existe uma porta de saída, é a saída para o céu. Fomos criados para a vida. E diante dessa realidade, encarar o fato de que aqueles que amamos se vão torna-se uma realidade difícil de aceitar, pois a morte é o maior mistério da condição humana. Embora o primeiro homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Afinal, por que a morte entrou no mundo? Bem, São Paulo, ele dá uma resposta muito clara e objetiva sobre isso. Lá em Romanos 6:23, São Paulo fala: o salário do pecado é a morte. Então está aí explicado. E depois, lá na carta aos Romanos também, no capítulo 5, versículo 12, São Paulo fala: por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, o catecismo da igreja é claríssimo em dizer que o homem teria a imortalidade se não tivesse havido o pecado. Então está aí. É algo muito importante a gente entender. Todo o pecado, toda a dor que há no mundo, todo o sofrimento, toda a lágrima e principalmente a morte é consequência do pecado. Não necessariamente do pecado da pessoa que está sofrendo, que está morrendo, mas o pecado da humanidade. Né? O pecado da humanidade como que cai sobre toda a humanidade. Entende? Por isso, muitas vezes, uma pessoa inocente, ele sofre por algo que ele não fez nada de errado. Ao longo de nossas vidas, devemos nos questionar: será que estamos preparados para aquela que virá como um ladrão? Bom, para termos esperança na salvação, precisamos entender que Deus é santíssimo. Jesus Cristo nos redimiu e nos salvou a preço de sangue. No entanto, precisamos colaborar pessoalmente com nossa própria salvação, pois apesar da nossa fé, temos a tendência ao pecado. Em primeiríssimo lugar, a gente só pode lamentar que, infelizmente, hoje em dia, na Igreja Católica, muitíssimos teólogos e pregadores modernos já não falam mais do purgatório e tratam o purgatório como se ele fosse uma espécie de invenção da teologia medieval. É assim que se ensina em muitos institutos de teologia, é assim que se encontra em muitos manuais de escatologia. Escatologia é aquela parte da teologia que estuda as últimas coisas, ou seja, céu, inferno, purgatório, etc. E também o juízo final, o fim dos tempos. Bom, quando se aprende o que vai acontecer com o homem, né, no fim da sua vida, deve se tratar necessariamente daquilo que é a morte, né? O juízo, o céu e o inferno. E, claro, também ali está no meio o purgatório. E não se trata mais o purgatório como se costuma tratar na tradição da igreja. Isso é muito triste, porque o purgatório é algo que foi definido pela fé. Só para citar, deixando de lado o Concílio de Lyon, deixando de lado o Concílio de Florença, vamos só citar o Concílio de Trento, né? Onde há uma definição clara da igreja para dizer que o purgatório é uma realidade que é dogma de fé, tanto que Lutero e os protestantes foram condenados por causa dessa questão do purgatório. Quem tem em casa, né, o Denzinger, que é esse compêndio de definições dogmáticas da igreja, no número 1820 do Denzinger está lá o decreto sobre o purgatório do dia 3 de dezembro de 1563 do Concílio de Trento. E se diz com toda clareza, vou ler um parágrafo para você ver o ensinamento dogmático da igreja.
Mas isso você encontra no Vaticano II, você encontra no Catecismo da Igreja Católica. Estou pegando aqui na raiz aquilo que é a definição do Concílio de Trento. Já que a Igreja Católica, instituída pelo Espírito Santo a partir das Sagradas Escrituras e da antiga tradição dos padres, nos Sagrados Concílios e mais recentemente neste Sínodo Ecumênico, ensinou que o purgatório existe e que as almas aí retidas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis e, sobretudo, pelo santo sacrifício do altar. O Santo Sínodo prescreve aos bispos que se empenhem diligentemente para que a sã doutrina sobre o purgatório transmitida pelos santos padres e pelos santos concílios seja acreditada, seja crida, mantida e ensinada e pregada por toda parte. A doutrina católica ensina que quando a pessoa morre, sua alma estará diante de Deus. Então, ela verá claramente as consequências de suas ações durante a vida. A carta aos Hebreus, né? O capítulo 9, versículo 27, diz lá: está determinado que cada um morra uma única vez e em seguida vem o juízo. É o juízo particular. Eu e Cristo, eu e Deus. Né? E ele fala, está determinado que cada um morra uma única vez. Não tem esse negócio de morrer várias vezes, não. Uma única vez, em seguida vem o juízo. Então nós seremos julgados em seguida. Então, o bem ou mal que a gente fez nessa vida, a gente vai ser julgado diante de Deus. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular, que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Se você quer rezar para que alguém seja salvo, reze enquanto a pessoa está viva, porque depois de morto não adianta mais. Logo após a morte, já tem o julgamento. Todas as decisões que você precisa tomar, você tem que tomá-las aqui nessa vida. Você não tem decisões depois da morte. A sua decisão é agora. O que vem depois é consequência das decisões tomadas aqui. Só existe essa possibilidade de você decidir as coisas aqui. Morreu, foi condenado, a condenação no inferno é eterna. Morreu e morreu em estado de graça, morreu na amizade com Deus, então você está salvo para sempre. Sim, para sempre. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, da qual o homem não pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes aqueles que ela encontrar conforme a vossa santíssima vontade, pois a segunda morte não lhes fará mal. Bom, evidentemente, ninguém quer morrer, né? Engraçado que os santos, eles queriam morrer. Santa Teresa d'Ávila olhava para o relógio, quando o relógio batia as horas, ela dizia, oxe, 1 hora a menos. Um dia, já lá nos 60 e tantos anos dela, ela disse para Jesus, ô Senhor, já chega, né? Quando é que o Senhor vai me chamar? Né? Os santos tinham essa intimidade tão grande com Deus que a morte para eles era brincadeira. São Francisco de Assis chamava de irmã morte. Então, baseando nesse sentimento dos santos, a gente não deve temer a morte. Embora, naturalmente, todos nós tenhamos medo da morte. Porque a morte, de certa forma, por causa do pecado original, a morte se tornou traumática. Nós temos que, primeiro, acreditar na ressurreição. Nós não vamos morrer e acabar tudo, como pensam os ateus. Não, nós temos fé, vamos ressuscitar. Né? E viver de acordo com a nossa fé, viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que a gente vai morrer nos braços de Deus. Você sabe que uma árvore, ela cai para o lado que ela está inclinada, né? Se a árvore está inclinada do lado esquerdo, ela não vai cair para o lado direito. Então, se a sua vida está inclinada na direção de Deus, você vai cair nos braços de Deus. Então, a gente deve acreditar, né, na bondade de Deus, que é Pai. Dentro desta abordagem, existe um tema bastante delicado e que pode atingir pobres, ricos, leigos e religiosos. Se trata daqueles que tiram a própria vida.
existe esperança para as almas, sim, das pessoas que suicidaram. O Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 2283, o Catecismo da Igreja diz que o seguinte: o suicídio, claro, é um pecado grave, gravíssimo. A pessoa tirou a vida. A vida pertence a Deus. Assim como não fui eu que dei a vida a mim mesmo, eu também não posso tirar a vida de mim mesmo. A vida não me pertence. Então é um pecado grave. Mas o Catecismo da Igreja diz que em casos, não sei, de uma depressão profunda da pessoa, no momento de desespero, que a pessoa se mata, a culpa pode ficar minimizada. Então, há esperança de salvação. Por isso que a igreja manda rezar pelas almas daqueles que suicidaram. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, né? A pessoa se suicidou, está no inferno. Há um caso muito interessante que aconteceu com o curador, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, um dia ele estava celebrando a missa cedinho, que ele celebrava às 5, 6 horas da manhã. E no fundo da igreja tinha uma senhora vestida de preto, né? Porque o marido morreu. E a senhora estava chorando muito porque o marido suicidou. Pulou de uma ponte lá em Ar, suicidou. Acabou a missa, o curador foi lá conversar com ela e disse: pode parar de chorar. Seu marido não está no inferno, não. Ele está no purgatório. A mulher disse: como, padre? Se ele suicidou? Aí o curador disse para ela assim: você lembra que no mês de maio você montava um oratório para Nossa Senhora e você rezava ali e ele rezava com você? Sim. Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele, instante antes de morrer, a graça do arrependimento. E ele se salvou. Ele está no purgatório. Deus me mostrou. Pode parar de chorar, reze pela alma dele. O santo curador, São João Maria Vianney. Isso lá, em que? 1800 e pouco. Através do sacramento da confissão instituído por Cristo, podemos ser perdoados mediante a verdadeira contrição dos pecados. A confissão nos prepara para a morte. Recebemos o dom da misericórdia de Deus e é preciso empenho para combater o mal. Esse processo de transformação a gente chama de processo de via purgativa. Purgar, em latim, quer dizer purificar. Não é? Então você vai pegando aqueles sentimentos desordenados que estão dentro de você, eles vão sendo ordenados por Deus e você vai purificando a sua alma, né, transformando a sua alma de tal forma que, então, a um certo momento, já se começa a notar uma transformação ali dentro. O processo não termina, mas a um certo momento, o momento que é a passagem da via purgativa para a via iluminativa, ali você começa a notar que dentro de você acontece algo diferente. A alma vivencia um amor do qual ela não é capaz. Ela sabe que não é capaz. E o próprio santo olha para dentro dele e diz assim: meu Deus, mas de onde vem esse amor? Esse processo purgativo, ele deveria acontecer aqui nesta vida. O lugar da gente viver o purgatório é aqui. Acontece que as pessoas que infelizmente não alcançam a santidade nesta vida e morrem com a tarefa incompleta, devem completar essa tarefa depois, né? No purgatório. Veja, é pela confissão que Jesus aplica a gente as graças da redenção, o sangue dele, depois que a gente peca. Porque, infelizmente, nós somos batizados, ficamos livres de todos os pecados, mas depois a gente peca. Então, Cristo deixou a confissão. Então, por que confessar? Está aí. Se ele deixou, é porque a gente precisa. Agora, como confessar bem?
Então, aí para você confessar bem, são precisas pelo menos 5 coisas importantes. Primeiro, você fazer um bom exame de consciência, à luz dos 10 mandamentos, ou à luz dos, não sei, dos pecados capitais, né? Então, um bom exame de consciência. Depois, se arrepender daquilo que você fez de errado. Não adianta confessar sem arrependimento. Depois, confessar, chegar ao sacerdote e contar tudo. E a igreja fala que se você cometeu um pecado mortal, tem que quantificar. Eu adulterei quantas vezes? O pecado mortal deve ser quantificado. Quarto, você ter o propósito de não querer mais cometer esses pecados. E quinto, você cumprir a penitência que o padre der. Porque a penitência pode ajudar você a se libertar dos pecados. Se o padre não der penitência, você não tem que cumprir nada. Mas normalmente o padre dá alguma penitência. Vigiar é estar sempre pronto para a morte, pois não é possível saber quando morreremos e nem para onde iremos. A nossa vida vai passando em horas, minutos e segundos, e o que estamos fazendo com o nosso tempo? Esta vida é importante, mas é só o começo. O caminho que fazemos aqui é para nos prepararmos para o juízo particular. É necessário estar de bem com Deus e com os que estão ao nosso redor, por meio da oração, dos sacramentos, seguindo os mandamentos em uma vida reta e com a consciência formada para as coisas do alto. Sou o padre William Guimarães, sou padre na comunidade Canção Nova, sou natural de Minas Gerais. Atualmente, como padre, exerço a minha missão junto aos nossos seminaristas, trabalho no nosso seminário na Canção Nova. Sou padre só há 2 anos, muito feliz, muito realizado por essa vocação que Deus me confiou, sobretudo a partir da história que eu vivi com Ele, no sofrimento, na dor, que de fato confirma e chancela a minha vocação à Canção Nova e ao sacerdócio. O acidente foi no dia 30 de agosto de 2016. Nós estávamos viajando para a cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. No final da nossa viagem, o carro onde eu estava se envolveu num gravíssimo acidente. Nós perdemos o controle do carro, vivemos um semi-capotamento e uma colisão com um outro caminhão que vinha na direção oposta. Fomos literalmente esmagados por esse caminhão. Eu tive várias fraturas no corpo todo, no rosto, no ombro, na coluna. Minha coluna ela fraturou-se em 3 partes e as piores fraturas foram as fraturas de costelas que causaram então a perfuração dos pulmões e eu fiquei em estado gravíssimo. Imediatamente entrei em coma, com uma hemorragia interna muito grande dentro dos pulmões. Foi mais ou menos nesse estado que eu cheguei no hospital naquele dia 30 de agosto. 7 dias depois do acidente, eu entrei num quadro de infecção generalizada. A bactéria que estava nos meus pulmões, ela se espalhou por todo o meu corpo. E naquele momento eu fui totalmente desenganado pelos médicos. Eles já não tinham mais o que fazer do ponto de vista clínico, médico. Eles administravam os melhores antibióticos, os mais modernos, mas o meu corpo não reagia. Foi nesse momento que veio então uma sentença mesmo de morte. Os médicos disseram, no dia 6 de setembro de 2016, na noite daquele dia, eles disseram que eu poderia morrer a qualquer momento. Não tinha qualquer perspectiva humana de sobrevivência. E aí, a partir disso, entra de fato a ação sobrenatural de Deus, a partir da fé do Padre Jonas, que contagiou também uma multidão de vidas que rezaram por mim, se uniram a ele, se uniram à Canção Nova naquele tempo, pedindo a Deus que me devolvesse a vida e a saúde. O que eu acho bonito, e talvez pode parecer até um pouco estranho, é que estar tão perto da morte nos ensina a viver. Quando eu tive acesso a todos os laudos, exames, tudo que os médicos publicaram a respeito do meu quadro e que eu pude entender depois do coma a gravidade do que eu vivi, isso de certa forma me responsabiliza ainda mais com a minha vocação, com a escolha que eu faço por Deus
e eu diria com um chamado à santidade. A proximidade da morte, eu acredito que ela simplifica a nossa vida. A gente para de perder tempo com aquilo que não é o essencial neste mundo. É uma experiência de desapego. É um sofrimento que nos desapega deste mundo e, de certa forma, as coisas ficam mais simples. Eu acredito que esse é o grande legado desse sofrimento na minha vida. Sim, o Padre Jonas, quando ele recebeu a notícia de que eu estava em infecção generalizada, ousadamente ele foi para a televisão, celebrou no dia seguinte, dia 7 de setembro de 2016, a missa das 7 da manhã. E nessa missa ele fez aquela convocação que ele chamou de SOS William, clamando ao povo que se unisse a ele, a Canção Nova, para que rezassem pela minha recuperação. Então, gente, eu estou proclamando aqui, agora, nesse momento da missa, SOS William. Meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, você que está nos acompanhando, nos vendo, nos escutando pelo rádio, nos acompanhando pela internet, você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, unamo-nos nesse SOS William para que os primeiros sinais que já foram dados verdadeiramente possam ser eficazes e nós tenhamos, assim como temos o Padre Murilo, tenhamos também o Padre William. Diga comigo: Senhor, dá-nos o Padre William. Repete com mais convicção: Senhor. Isso, assim como nós tivemos o Padre Murilo, Senhor, que tenhamos o Padre William, e você imagine que festa nós vamos fazer no dia da sua ordenação, como fizemos festa no dia da ordenação do Padre Murilo. E o bonito é que o Padre Jonas rezava para que Deus me devolvesse a vida e a saúde para que eu pudesse continuar neste mundo e ser padre. Eu era seminarista na ocasião. Então esse foi o grande levante que o Padre Jonas fez. Dai-nos o Padre William. E ele dizia e mandava o povo repetir. Muita gente de fato achou que o Padre Jonas estava ficando louco, ou que ele iria passar vergonha diante do povo, diante da televisão, porque de fato a minha morte era certa do ponto de vista clínico. Acho que depois quem passou vergonha foi o povo, né? De ver que o Padre Jonas estava certo, de acreditar naquilo que Deus plantava no coração dele. Que ele queria a minha vida, Deus ainda me queria neste mundo para cumprir a vocação, sobretudo a vocação sacerdotal. Foi bonito que no dia que eu fiquei padre, no dia da ordenação, o Padre Jonas ainda estava doente, nós fomos lá na casa dele depois da ordenação e ele me abraçou, olhou para mim, sorriu e disse: a vida venceu a morte. Citando a Semana Santa, né? Que em Cristo a vida tinha vencido a morte e na minha vida tinha se repetido esse mistério da ressurreição e que eu precisava de fato ser na vida das pessoas esse canal de vida e de ressurreição. O que fica no meu coração é a radicalidade da vida de santidade pela proximidade da morte. Então o tempo todo é como se essa história se acendesse dentro de mim de novo, dizendo: eu não posso perder tempo, eu preciso correr atrás do caminho da santidade, daquilo que Deus me pede, mas também preparar um povo. Teve um dia que eu ouvi do diácono Nelsinho dizendo para mim que essa história tem que ser repetida muitas outras vezes. Eu não posso me cansar dela, eu não posso me cansar de dizer, de contar para muita gente, na televisão, na Canção Nova, onde eu for, porque muitas pessoas também vão precisar dessa história para serem ressuscitadas, sobretudo do pecado e da vida velha que vive. Então essa é uma grande intuição que eu trago, de que essa história não é minha, ela é da Canção Nova, ela é uma história da igreja, do povo, daquelas pessoas que rezaram e daqueles que ainda vão conhecer essa história, para que, tocados por ela, eles possam então se decidir por uma vida de santidade que seja radical. A gente está fazendo esse documentário do Purgatório, e o Purgatório, eu diria, é um estágio para quem não fez o dever de casa.
para quem viveu neste mundo, mas perdeu o tempo de construir o mérito, que é o tempo que nós estamos neste mundo, o tempo para construir méritos. Depois que deixamos esse mundo, vem o julgamento, o juízo particular. Então, o acidente, a história que eu vivi, o milagre, me convida a aproveitar bem este tempo que Deus me dá, o tempo da vida, para não vivê-lo de qualquer forma. Vivê-lo de todo o meu coração, amando a Deus, lutando para ser santo, para agradá-lo e também para levar outras pessoas a essa experiência de ressurreição e de santidade. Como será realizado o nosso julgamento na eternidade? E o que será esse julgamento? Bom, esse julgamento São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 5, versículo 10, São Paulo fala, né? Nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, em que cada um vai receber a recompensa de acordo com o bem ou o mal que tiver feito nesta vida, né? Então, o bem ou o mal que a gente fez nessa vida, a gente vai ser julgado diante de Deus. Bom, os teólogos dizem que ali diante de Deus, diante de Cristo, a gente vai enxergar a nossa vida, né? E que, de certa forma, nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Como Deus é amor infinito, como Deus é bondade infinita, como Deus é perfeição infinita, é evidente que nós não estamos prontos para o céu. Mas o fato de nós morrermos na amizade com Deus e não estarmos prontos para o céu não deve nos desesperar, porque existe essa esperança que é o purgatório, né? Claro que nós deveríamos ser santos aqui, nessa vida, mas o purgatório, ele é uma esperança para aquelas pessoas que não alcançaram a santidade ainda nessa vida. Será o julgamento e a sentença da mais alta justiça. Que insensatos seremos se não pararmos para meditar sobre a morte e nos iludirmos com o pecado. Infelizmente, a esmagadora maioria dessas pessoas não vai diretamente para o céu. E não indo diretamente para o céu, vão para o purgatório. Se foram salvos, vão para o purgatório. E nós, que sabemos que essas pessoas estão sofrendo um processo de purificação e elas nada podem fazer, nós que estamos aqui podemos fazer algo. E não fazemos. Mas olha que falta, número 1, de fé, porque o pessoal já não crê mais no purgatório. Mas eu não sei como é que você pode ser católico e não crer no purgatório. A gente crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Vários concílios ecumênicos ensinam o purgatório e você fica questionando, não sei, porque eu prefiro seguir o último artigo da última moda, da última revista teológica. Mas pelo amor de Deus, isso é fonte de fé católica desde quando? Então, o pessoal já não crê, então falta de fé. Mas não é somente falta de fé. Mesmo que você creia e não faça nada, é falta de caridade, falta de amor. Deus vos salve, Cristo, em vossa paixão, Redentor das almas, dos filhos de Adão. Por tal benefício público e notório, socorrei as almas lá no purgatório. Não entreis com elas, Senhor, em juízo, para que não tenham total prejuízo. Porque na presença do crucificado, nenhum dos viventes é justificado. Sufrágio quer dizer a libertação das penas que ela teria que cumprir. Que penas são essas? A Igreja explica o seguinte: quando a gente comete um pecado, sobretudo um pecado grave, acontecem duas coisas, a culpa e a pena. A culpa é a ofensa a Deus, que se torna infinita e que só pode ser perdoada pelo sangue de Cristo na confissão. Certo? É a culpa. Mas fica uma pena. Imagina alguém que matou alguém. Ele se converteu, se arrependeu, confessou, foi perdoado da culpa, mas ficou uma pena. Que pena é essa? Pô, você matou alguém, você prejudicou uma família e você se tornou menos santo por causa disso. Então isso precisa ser corrigido. Então é interessante ter uma citação de Jesus para Santa
Faustina Kowalska, que Jesus fala para ela assim: o purgatório não é que eu queira, mas é que a minha justiça exime. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. O seu filho erra, você corrige. Tem que pagar, senão ele vai se tornar pior. Então, você que é pai, mãe, você tem misericórdia, você também tem o braço da justiça. Deus também é assim. Pensar na morte é pensar na vida, sob outro aspecto. Todos temos uma alma imortal, por isso, a família, os amigos e os fiéis como um todo devem rezar pelas almas que estão a purificar-se. Essa será a maior prova de amor que possamos dar a elas, a fim de diminuir os seus sofrimentos. As almas do purgatório são nossas irmãs que estão, a igreja fala assim, em cadeias. Mas que história é essa? Você vai prender uma alma numa cadeia? A alma é espiritual? É um simbolismo. Quem está numa cadeia aqui, na nossa vida, ela não pode fazer nada. Tem que levar comida para ela, tem que levar água para ela, tem que levar, se for o caso, uma Bíblia. Tem gente que leva cigarro, porque ele está preso. Quem está preso não tem nada, não pode fazer nada. Então, o que a igreja ensina? A alma que está no purgatório, por ela mesma, ela não pode mais se santificar. Por quê? Porque com a morte encerrou o período de graças, de bênção, de mérito. Então, quem é que vai ajudar a alma que está no purgatório? A igreja que está no céu e a igreja que está na terra. A igreja triunfante e a igreja militante, a igreja ajuda a igreja padecente. Com o quê? Com as orações, com as esmolas, com a Santa Missa, com as indulgências, com o sofrimento oferecido. Então, tudo isso você pode oferecer para o sufrágio de uma alma do purgatório. Quanto às crianças que morrem sem batismo, a igreja não pode senão confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito do respectivo funeral. De fato, a grande misericórdia de Deus quer que todos os homens se salvem. A igreja fala das exéquias das crianças que morreram. Morre uma criança, inocentezinha, novinha, mas a igreja manda fazer as exéquias. O que é as exéquias? É você rezar pela alma dessa criancinha, né? E recomendar a Deus. Então eu entendo o seguinte, que se a gente reza pela alma de uma criancinha, né? Por que não rezar que já morreu? Por que não rezar pela alma de uma criança que foi abortada? O que acontece, gente, é o seguinte, na eternidade, a criança que morreu criança, ela não vai ficar criança na eternidade. Na eternidade, isso eu consultei vários sacerdotes, na eternidade, a alma de uma criança abortada ou de uma criancinha, ela vai atingir a sua plenitude humana. Mas aí, a teologia deixa aberta a seguinte questão. Pode ser que, diante de Deus, nessa sua plenitude de vida, ela possa optar, por exemplo, pelo batismo, se ela não foi batizada. E aí ela vai se decidir pelo um batismo ou não. Então aí talvez haja uma razão de você rezar pela alma dela. Aqui, nós, como católicos, deveríamos organizar um pouco os nossos apostolados com discrição, com didática e com um pouco de diplomacia, irmos aos poucos conhecendo os hospitais, maternidades, UTIs neonatais, onde existem crianças que estão com risco de morte. E então, nós, pessoalmente, batizarmos estas crianças que correm um risco de vida. Ensinarmos a enfermeiras que estão ali a batizarem no caso de necessidade. Basta seguir a fórmula do batismo. Ter a água, usar a fórmula dando um nome à criança, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ter a intenção de fazer aquilo que a igreja faz todas as vezes que batiza.
Aqui nós podemos fazer este apostolado, para que também a nossa caridade, querendo a salvação de todas as crianças, não fique somente na teoria, mas seja uma realidade expressa também em atos. Mas isso é somente uma sugestão. No purgatório, a alma sofre as consequências de suas escolhas na vida terrena. Uma prova disso é que santos e místicos tiveram visões do purgatório. Vi o anjo da guarda que disse que o seguisse, escreveu no ano de 1926. Em um momento me encontrei em um lugar nebuloso, cheio de fogo, e havia ali uma multidão de almas sofrendo. Estas almas estavam orando com grande fervor, mas sem eficácia para elas mesmas. Somente nós podemos ajudá-las. Esse entendimento de que as almas do purgatório têm alegria e sofrimento as levam a resistir ao que for necessário para tornar-se aquilo para que foram pensadas, desde sempre por Deus, sem apegos ou impurezas. Nós, seres humanos, com a graça divina, assistidos por Deus, podemos entrar num processo de transformação interior, ainda aqui nessa vida, que faça de nós santos. Nada disso acontece sem uma intervenção misericordiosíssima da graça, né? É a graça quem está lá no início, é a graça quem está no meio, é a graça quem está no fim. Tudo é com a graça de Deus, mas com a nossa colaboração. Nós, seres humanos, decaídos pelo pecado original, egoístas como nós somos, incapazes de amar do jeito que nós somos, nós podemos entrar numa transformação, numa purificação. E nessa purificação que nós começamos ajudados pela graça, mas que a própria graça divina vem e depois toma, né, a frente e nos purifica, através desse processo, nós podemos aqui, ainda aqui, nesse mundo, ser santos e amar Deus com um amor que somente Deus é quem pode fazer brotar em nossos corações. E o que a gente recomenda? Você viver uma vida espiritual, né? Você viver uma vida de caridade, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você viver uma vida sacramental, receber os sacramentos da igreja, sobretudo confissão e eucaristia, né? Conhecer a igreja, meditar a palavra de Deus, né? Trabalhar na evangelização, naquilo que você consegue trabalhar, nas portas que Deus te abriu para a evangelização. Eu acho que isso aí é que caracteriza a pessoa ser um bom cristão. E, evidentemente, sempre está se examinando, sempre está naquela luta contra o pecado. Porque até a nossa morte nós vamos ter que estar lutando contra o pecado. O que é fantástico nessa história toda de santidade é exatamente que nós começamos a ver dentro de nós brotar um amor e uma união com Deus que nós sabemos que não foi feita por nós, mas que foi Ele quem tomou a frente. Então, a purificação da alma, ela também é assim. Você começa numa purificação ativa e depois o próprio Deus tomará a frente e vai fazer uma purificação passiva aqui nessa vida. Aqui nessa vida. Portanto, Deus que purifica, Deus que nos purifica pode nos purificar aqui ou pode nos purificar no purgatório. Mas Ele quer nos purificar aqui. E o que está impedindo? Eu que estou atrapalhando Deus, que quer me purificar. Mas Deus não vai fazer violência. Deus quer que primeiro você comece, Ele vai inspirando você a que você vá se purificando, né, com sua esforço, com seu esforço, com sua colaboração, etc, etc, até que chega um ponto em que Ele vê realmente que você foi generoso, está querendo mesmo, e então Ele toma a alma e purifica essa alma aqui nessa vida. Supra o vosso sangue, que é tão meritório, o dever das almas lá no purgatório.
As almas completamente purificadas entram no céu e contemplam imediatamente a essência divina, vendo-a face a face, pois a referida divina essência lhes é manifestada imediata e abertamente, de maneira clara e sem véus, e as almas, em virtude dessa visão e esse gozo, são verdadeiramente ditosas e terão vida eterna e eterno descanso. O que sabemos sobre os tormentos do purgatório? É importante a gente entender, então, a natureza do purgatório. As almas do purgatório são almas salvas. Almas que já têm o seu destino eterno definido, mas ainda não estão prontas para ver Deus face a face. A dor que a pessoa sente de querer ir para Deus e não poder ir para Deus. A alma, quando se separa do corpo, ela tem um desejo fascinante por Deus. É uma coisa que aqui nessa terra a gente não consegue entender. Mas ela não pode ir porque ela se sente impura. São Francisco de Sales, na reflexão dele sobre o purgatório, São Francisco de Sales diz assim: mesmo que a porta do purgatório estivesse aberta para o céu, a alma do purgatório ela não tem coragem de ir, porque ela sente que ela está impura. Ela sente que ela precisa se purificar, então ela quer se purificar. Converta-nos, Deus, a nós todos juntos, para sufragarmos os fiéis defuntos. Sede em meu favor, Salvador do mundo e das almas santas do lago profundo. Nós vos pedimos pronta salvação, preferindo aquelas da nossa atenção, para que por vós, Jesus sumo bem, elas já descansem para sempre. Amém. Nossa Senhora, nas aparições aos 3 pastorinhos, demonstra com todo apreço que não é preciso temer a morte, e sim confiar-se a ela, que é corredentora para a nossa salvação. É um auxílio de quem viveu perfeitamente o Evangelho de Jesus Cristo, que disse sim de maneira absoluta a essa palavra da salvação e por isso é modelo para nós. É alguém que nos ensina a encontrar o caminho até Jesus Cristo. Ela própria disse à irmã Lúcia que o seu Imaculado Coração era refúgio e caminho para chegar a Cristo. Portanto, este é o papel de Maria, ser verdadeiramente mãe, nos pegar pela mão e nos conduzir ao encontro de Jesus Cristo, ensinando-nos a rezar verdadeiramente, ensinando-nos a viver o Evangelho. Ela é uma verdadeira mestra, como disse o Papa Bento XVI, que aqui em Fátima nos ensina as artes de orar, crer e amar. Nossa Senhora pediu, em primeiro lugar, as orações pela paz no mundo e a oferta de sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores. Na aparição de julho, Nossa Senhora mostrou também o inferno aos pastorinhos e disse-lhes que oferecessem sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores, porque ia muita gente para o inferno por não haver quem reze e se sacrifique por elas. O caso dos batizados que estão no purgatório é aqueles que ainda têm de purificar a sua veste batismal, aqueles que ainda têm de fazer mais um caminho de purificação interior. E por isso podemos, com Maria, colocar também estes fiéis nas mãos de Deus. Podemos também ter compaixão por eles e interesse por eles e assim ajudar a que possam alcançar a glória eterna. Minha mãe, Maria de Fátima Rezende, descobriu um câncer de mama já avançado quando eu estava prestes a me casar. No entanto, toda a minha família sabia que ela tinha recém-descoberto o câncer. Inclusive o meu noivo, que também sabia, mas ela havia pedido para todos, o meu pai, meus 2 irmãos, que não me falassem para que eu só soubesse depois que eu voltasse da lua de mel. Com tudo isso, começou a batalha da minha mãe, Foram 6 anos. O câncer, o tratamento. No início a gente tinha muita esperança, mas muitas intercorrências aconteceram. O tratamento ele foi um pouco dificultoso. Eu, meus irmãos, com todo o cuidado com a minha mãe, mesmo eu sendo da comunidade Canção Nova, missionária, mas acompanhando de longe em orações, minha mãe
fazendo o tratamento e quem falece é o meu pai. Meu pai, em 2017, tem um infarto fulminante e faleceu. E aí começa o processo da minha mãe, né? Desse preparo do falecimento da minha mãe. Porque meu irmão me ligou, eu aqui na comunidade Canção Nova, e falou: a mamãe não está bem. Só que minha mãe tinha feito os exames que o câncer tinha sumido, desaparecido. Então, quando ele me ligou, achei estranho. Como assim que ela não está bem? Ele falou: mamãe não está bem. E se você quer estar com ela, ainda você precisa vir para casa. E aí o oncologista novo, que começou a tratar minha mãe, ele nos disse: sua mãe tem poucos dias de vida. Conversando com o meu diretor espiritual, o Padre José Augusto, há muito tempo, ele virou e falou para mim: você precisa preparar sua mãe para a morte. E aquilo foi muito difícil ouvir, porque você sempre quer, você tem o desejo de vitória, você tem o desejo de vida, né? A gente tem o desejo sempre de esperança, de nunca morrer, de que vai haver um milagre. Mas ele foi me orientando. Ele falou assim: começa pela liturgia diária, lê para ela o salmo do dia, lê para ela o evangelho do dia, coloca músicas cristãs, músicas católicas. E eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a colocar essas músicas, eu vi que a música tem esse poder, ela começou a espiritualmente, aquilo começou a enchê-la de uma alegria do céu. Porque até então você está em conversa sobre diagnóstico, sobre qual melhor, e às vezes, mesmo diante da pessoa enferma ali, você está conversando com o médico, vendo vamos mudar para um outro hospital ou não. Meus irmãos muito antenados nisso, vamos ver se a gente leva ela para um outro hospital, para um outro médico, qual o melhor tratamento, diagnóstico, e eu vi que eu precisava fazer a diferença. Naquele momento eu olhei para a minha mãe, nos olhos dela, e eu vi que de fato eu precisava prepará-la para bem morrer. Então, quando eu estive em casa com a minha mãe, o sacerdote da paróquia que ela frequenta esteve lá, rezou por ela, a confessou, mas depois ela foi para o hospital e dali ela já não saiu mais. Eu vejo que isso tudo me faz hoje fortalecer de saber que minha mãe está no purgatório. Ao menos isso, se não estiver no céu, porque ela teve essa chance. Fui continuando vivendo com ela, entre as idas e voltas do hospital. Depois teve outra situação que estava eu com aquele bebezinho que amamentava e tendo que ficar entre o hotel perto do hospital, entre cuidar do bebê, às vezes ter que levar o bebê para o hospital, pois eu não tinha com quem deixar naquele momento. Revezando com meu irmão, que ficava à noite com a minha mãe e eu durante o dia. Minha mãe deu uma falta de ar muito grande e o bebê começou a chorar no mesmo tempo. Então, dentro do hospital, eu tive que segurar ele chorando no colo e segurar o oxigênio da minha mãe, porque se eu tirasse o oxigênio, ela falecia naquele momento. E eu não tinha como chamar a enfermeira, até que o anjo da guarda, acho que avisou, e ela veio. Quando ela viu a cena, ela correu com os médicos, com tudo, e minha mãe foi para a UTI. E eu fiquei diante do crucifixo e rezando, falando: meu Deus, está tão difícil. E à noite meu bebê chorava e amamentava e não queria dormir direito, estávamos fora da rotina, tudo. E eu falei para Jesus: está tão difícil, e cuidar da minha mãe durante o dia. E aí eu escutei uma voz que falou ao meu ouvido, falou assim: está difícil porque você muitas vezes desacostumou seu coração e a sua alma para o sacrifício dos jejuns que você poderia ter feito melhor, das penitências, do sacrifício do dia a dia que você poderia ter oferecido, das sextas-feiras, né? Dos jejuns que você poderia ter feito, as mortificações, porque isto, Janaína, é um preparo para estes momentos difíceis, para você ter robustez de espírito para estes momentos.
Então, neste momento que eu estava com a minha mãe, num dia que eu acordei, fui bem cedinho na madrugada, me vesti para ir para o hospital. E neste dia era o dia derradeiro da minha mãe, era o dia final. Então eu cheguei no hospital, meu irmão tinha passado a noite inteira, né? E eu me lembrando do padre, falei, vou pegar a liturgia de hoje. Então naquele momento eu entendi que minha mãe estava partindo. Ali a passagem, a Bíblia que fala muito conosco, falou comigo concretamente que minha mãe estava partindo. E eu estava só com a minha mãe. Meu irmão tinha passado a noite, ele saiu. E naquele momento eu comecei a ler aquela passagem bíblica para minha mãe. Terminei a passagem e virei para minha mãe com a força que veio do alto. Falei, mamãe, pode ir. Pode ir. E naquele momento os batimentos cardíacos da minha mãe começaram a diminuir. E também todo o aparelho que ela estava ligada começou a apitar e começou a diminuir o batimento cardíaco, a saturação, a pressão, tudo começou a diminuir. Então os enfermeiros correram até aquela sala, o médico, e queriam que eu saísse. Você não quer sair? A gente vai tentar, mas o médico falou para mim, só que não tem muito o que fazer. Mas sai para você não ver essa cena. Eu falei, doutor, eu quero viver esse momento com a minha mãe. Eu quero, porque se fosse ao contrário, ela estaria comigo até o fim. Então, nesse momento, o médico falou para as enfermeiras saírem e abaixou, diminuiu a luz, ficou só uma luz amarela ali sobre mim e minha mãe. E eu segurei nas mãos dela e falei, mãe, vai com Deus. O anjo da guarda vai te conduzir, Nossa Senhora vai pegar nas suas mãos e está te esperando na porta do céu. Não tenha medo. Eu já havia conversado com ela sobre o céu em vários momentos, a gente já tinha conversado sobre o céu. Ela havia me perguntado, minha filha, será que eu vou morrer? E eu falava, mãe, a morte é um mistério, eu posso sair daqui e morrer atropelada e a senhora ficar viva, mas nós não sabemos, tudo está na vontade de Deus. Mas eu sei que o céu é maravilhoso, que o céu não há dor, essas dores que a senhora sente, que o céu é lindo, que o céu é pleno, é lá que a gente tem que desejar ir. Então, dessas conversas que eu tinha tido com a minha mãe, essa graça, né, ali tudo se concretizou, porque eu falava para ela, vai mamãe, pega nas mãos de Nossa Senhora, ela está te esperando, a senhora que sempre foi muito devota dela. Vai com Deus. E ali o batimento cardíaco dela foi caindo, a pressão dela, a saturação foi caindo. Foi tudo até zerar. E eu rezando com a minha mãe, segurando nas mãos dela e entregando ela para Deus. Mas essa graça que eu tive deu-me hoje força para até falar sobre isso, para entender que uma alma que vive isso, ela se preparou para no mínimo, o purgatório. Disso eu tenho certeza, porque a alma que está no purgatório, ela está salva. Em um determinado momento, ela vai para o céu. E por isso, todos os dias eu coloco minha mãe, a alma dos meus familiares, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, que 2 anos depois faleceu, também do mesmo câncer que minha mãe. Vivemos o mesmo tratamento com a minha avó. 1 semana depois minha mãe morreu, ela descobriu o mesmo câncer. Então, nós temos essa graça de prepará-los para o céu, que mesmo que esteja no purgatório, uma hora essa alma vai para o céu interceder por nós. Então isso foi a beleza, eu posso dizer assim, a graça de contemplar por tudo isso que eu vivi com a minha mãe sobre o purgatório, sobre estar salvo. Pelo sacrifício da Sagrada Missa, não usei com elas a vossa justiça. Com as tristes almas, meu Senhor, usai das misericórdias de Deus, o vosso Pai. Vós sois o Cordeiro todo ensanguentado, para o bem das almas tão sacrificado. Supra o vosso sangue, precioso e santo, o dever das almas que padecem tanto. Peçamos a Deus a eterna luz, para os que já dormem em Cristo Jesus.
ouvi, meu bom Deus, o deprecatório em favor das almas lá no purgatório. Todas as obras que nós realizamos em estado de graça, Jesus Cristo permite que as ofereçamos para o alívio dos nossos irmãos no purgatório. Santo Tomás de Aquino é de uma lógica inquestionável. Ele diz assim: a igreja reza pelos mortos. Ora, para os condenados ao fogo eterno do inferno é impossível rezar, porque nada podemos fazer por eles. Para os que já estão no céu, vendo a Deus face a face, também não é necessário rezar, porque eles já estão na alegria eterna. Ergo, portanto, por quem nós rezamos? É porque deve haver, como de fato há, um estado em que as almas estão salvas, mas ainda não contemplaram a Deus face a face. É a lógica mais esmagadora da face da terra. Não tem como fugir disso. É nosso dever como cristãos rezarmos por essas almas que já não podem fazer nada por si mesmas. O sufrágio, como já expliquei aqui, é a libertação das penas que a alma tem cumprido no purgatório. Né? Penas essas que é para chegar à santidade. Né? Então, os sufrágios é devido a tudo aquilo que a alma na vida terrena cometeu de pecado e que ficou como consequência do pecado. Né? Pecado onde a culpa já foi perdoada. Então, os sufrágios, eles podem acontecer, como eu já falei aqui, com tudo aquilo de bom que você possa fazer e oferecer pelas almas. Esmola, penitência, peregrinação, missa, indulgência, sofrimento oferecido, dores oferecidas pela alma do purgatório. Entende? E é uma grande caridade que realmente a gente deve fazer. Eu vou fazer uma caridade. Vou pegar esse dinheiro e ajudar essa instituição de caridade ou esse pobre, etc, etc. E quero aplicar os méritos dessa minha boa obra pela alma de fulano. Esse jejum, essa oração, essa missa, etc. A igreja faz 2000 anos que ela faz isso. Desde o tempo das catacumbas. Sim, desde a perseguição. Não venham dizer, isso foi uma invenção da igreja constantiniana, como dizem alguns historiadores, pseudo-historiadores. Você vai lá nas catacumbas e está lá os grafites das catacumbas, rezando pelos mortos, né? Pedindo refrigerium. Né? Esse era o termo que era usado. Bem, você sabe que a igreja ela existe em 3, vamos dizer, dimensões. A igreja do céu, que é a igreja triunfante, os santos, os anjos. Né? A igreja militante, que somos nós aqui na terra, que estamos militando, quer dizer, lutando. E a igreja padecente, que está no purgatório. Mas é uma única igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O mesmo Espírito de Deus ele está nas 3 realidades da igreja. Então, há um intercâmbio de graças entre a igreja do céu, da terra e do purgatório. Né? A gente reza pelas almas do purgatório. O catecismo da igreja fala que quanto mais você reza pelas almas do purgatório, mais a oração delas por nós tem efeito, tem eficácia. Ou seja, as almas rezam por nós. Está no catecismo da igreja. João Paulo II confirma isso nas suas catequeses. Né? Então, o céu reza pelas almas. Nós rezamos. Então, essa comunhão é que chama comunhão dos santos. Né? Aqueles que estão na igreja de Cristo. Ok? E essa comunhão se faz principalmente pela Eucaristia. Porque a Eucaristia é o corpo de Cristo. Quando todos nós recebemos a Eucaristia, nós formamos um corpo com Cristo, então uma comunhão com Cristo. Então a comunhão eucarística é onde se faz mais forte a comunhão do santo. Bem, a devoção às almas do purgatório surgiu quando estava dormindo, né? Todas as noites eu rezo antes de dormir. E dessa vez eu
dormi e como se eu não fosse voltar mais. Pensei que eu ia morrer. Eu estava morto, na realidade, né? Tinha saído dessa vida para outra. E nesse sonho, alguém me acompanhava. Caso era um amigo, né? Sei que esse amigo até hoje não sei o rosto dele. Mas sempre ele me acompanhava. Só que dessa vez, eu estava no lugar onde eu ia ficar e não ia voltar mais. E aí, nesse dia, eu peguei, acordei assustado. E no sonho mesmo, eu peguei e disse assim: Jesus, por favor, deixa eu voltar. E fui começando a procurar, né, na Bíblia, começar a pesquisar, começar a assistir também documentários que falassem do purgatório, dentro do próprio catecismo também. E isso foi me chamando a atenção. E o que me chamou, que me fixou bastante, né, nessa devoção, foi que são as almas que estão ali, já são certas a entrada delas no céu. Ou seja, já são almas já escritas à santidade, a ser santos eternos, né? E isso me trouxe no coração que elas têm uma necessidade da nossa intercessão. Então foi isso que me deixou realmente decidido, concentrado em buscar em Deus, em Jesus Cristo, essa intercessão, né? E pela Santa Missa, né? Pelas orações, pelas mortificações, né? Pelas vezes que eu passo por algumas, na hora do jejum, no jejum mais com sacrifício, ou fazer o sacrifício por alguma coisa, ou então sacrificar algo com essa intenção. Nós temos nossa devoção que nós rezamos em família, às 18 horas, toda segunda-feira, né? Que é pedido pela igreja. Segunda-feira nós rezamos pelas almas do purgatório, ou então pelas almas, né? Por causa, desde o início, como eu falei, né? A minha decisão de rezar pelas almas do purgatório foi porque eu tive essa experiência num sonho, mas naquele dia que eu sonhei, que eu me acordei, que eu voltei e disse assim, não, eu tô decidido a rezar por essas almas que precisam de oração, precisam de intercessão. Tipo, aquele momento que você está na Santa Missa, que a gente não tem, tipo, atenção, tipo assim, é só um canto, só espera o padre rezar, o mais importante é isso. Não, toda a parte litúrgica, ela é sagrada, né? Desde o primeiro canto até o último. E isso fortalece a nossa alma, né? E isso dá um significado de purificação na nossa alma, porque nós estamos ouvindo. Imagina que tantas das coisas a gente ouve durante o dia, né? Palavrões, ou então músicas que não comunicam o amor, que comunica o ódio, a raiva. Às vezes a gente está contaminado com isso, aquela música litúrgica vai nos preenchendo, vai nos purificando. Então, algumas experiências que eu tive me faz a cada dia mais me dedicar, né, à Santa Missa, me dedicar às orações, por causa das almas do purgatório. Elas também nos ensinam, né? E numa dessas vezes que eu tive o sonho foi quando eu encontrei minha família e fui começando a distanciar dela, né? Distanciar dela por causa dos pecados, né, que foram me afastando. E naquele momento, eu vou contar aqui, né? Distanciando, a Dani me distanciando de mim, meus filhos, meus familiares, os parentes. E aquilo foi apertando o meu coração e me distanciando também de Deus. E isso foi segundos, assim, pô, eu me acordei. E naquele momento eu olhei a Dani aqui, deu vontade de abraçar ela naquele momento e falar bem assim, olha, cada dia mais eu vou amar vocês. E desde esse dia eu falei bem assim, não, temos que rezar em família. E rezar pela intercessão das almas do purgatório. A gente reza em família, a Helena sentada de um lado, a Giovana de outro. E assim a gente sabe, né? A criança reza de uma forma, a mãe reza de outra, mas a gente tenta fazer essa comunhão acontecer na hora da oração, né? Da Ave Maria, do Pai Nosso. E é interessante assim, né? Que na hora que nós estamos rezando em família, Deus vai colocando algumas intenções, né? Como que é tão importante a gente rezar, né? Pelas almas do purgatório. Por causa daquela Ave Maria, aquela única Ave Maria. Se faltava isso para Deus puxar a pessoa assim, agora chegou a hora de você entrar, né? Na eternidade. Mais penalizadas do que Absalão, por já não gozarem de Deus a visão. Como o santo Jó, tão amargamente, lágrimas derrama para Deus somente. Qual o rei profeta, seus olhos aflitos, estão já enfermos por falta de espírito. Médico divino, só vossa virtude pode dar às almas eterna saúde. É justo chorarmos os nossos mortos, mas a isso juntemos a oração e não esqueçamos, após a morte é o tempo urgente de receber esse benefício. Se o ser humano morre na amizade com Deus, em estado de graça, sem pecado mortal,
mas não concluiu esse processo. E o que é pior, se ainda não pagou as penas devidas aos seus pecados cometidos no passado, ou se, o que ainda é pior, não ainda morreu com pecados veniais, essa pessoa precisa ser purificada. O Papa João Paulo II, quando publicou em 1967 a Constituição sobre as Indulgências, ele colocou 70 orações indulgenciadas. Ou seja, orações que você fazendo por uma alma do purgatório ou para a sua alma, você não pode fazer por uma alma de alguém que está vivo. A indulgência se oferece ou para a sua alma ou para a alma de alguém que já morreu. Então, o que é preciso para ter uma indulgência plenária? 4 coisas. Primeiro, você tem que fazer uma boa confissão, boa mesmo, renunciar a todos os pecados. Segundo, você rezar pelo Papa, por intenção do Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Terceiro, você tem uma 4ª condição também, que são 4 coisas. Depois, a terceira condição é você participar da Eucaristia. Vai à missa e comunga. Então, essas 3 condições nunca podem faltar. Confissão, oração pelo Papa e Eucaristia. A 4ª condição, você pode escolher entre 4 alternativas. E você pode conseguir uma indulgência plenária uma vez por dia. Bom, a 4ª condição você pode fazer: rezar um terço em família, ou diante de um oratório, ou na sua comunidade. Você pode fazer meia hora de leitura bíblica meditada, ou meia hora de adoração ao Santíssimo, lá diante do sacrário. Né? Ou você pode fazer a Via Sacra, aqueles 14 quadrinhos da Via Sacra. Então, além das 3 condições que são fixas, né? Confissão, rezar pelo Papa e Eucaristia, a 4ª condição você escolhe essas 4 alternativas. Isto vale para o ano inteiro. Nossa Senhora estende seus cuidados e socorros maternais sobre seus filhos na terra e no purgatório. Ela é a mãe dos remidos, e como não haveria de socorrer aqueles que padecem no fogo expiatório? Nossa Mãe do Céu faz recair até as almas penitentes o seu manto protetor. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Que Maria nunca saia dos teus lábios, nem se afaste do teu coração. Não sabemos exatamente como será o céu, mas lá viveremos em união com Deus. Amando a Deus e ao próximo, nós antecipamos o que viveremos no céu, pois nada se compara à imensidão de Deus. As nossas orações, sacrifícios e esmolas são tão importantes para as almas pelos méritos do sangue preciosíssimo de Jesus Cristo, que não teríamos como mensurar. Estarmos à disposição para ajudá-las nunca foi tão necessário diante de tantos desafios, à fé, à moralidade e ao amor ao próximo. Toda a ação por elas servirá para nós também. Teremos intercessores no céu.